Então vi descer do céu um anjo. Tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até se completarem os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Amém. Obrigado. Cristo derrubará todo governo e autoridade, e depois virá o fim da presente era, quando ele entregar o reino a Deus, o Pai. Os eventos proféticos narrados em Apocalipse 19 e Apocalipse 20 até o final dele enumeram esses governos e autoridades humanas e os inimigos de Cristo. Relatam também como será o fim deles. Falam ainda da inauguração do milênio, quando inicia o processo de restauração da terra redimida e purificada, durante o qual Cristo reinará e vencerá e julgará todos os demais inimigos, inclusive a morte. O milênio e o fim do dragão e dos seus seguidores. O capítulo 20 de Apocalipse serve de base para muitas especulações sobre o futuro da humanidade. De fato, nele se fala da prisão de Satanás por 1000 anos, do reino de Cristo, que durará 1 milênio, de Satanás solto ao final de 10 séculos e reunindo as nações contra o acampamento dos santos e da cidade amada. Então aqui a expulsão de Satanás da terra ou a sua prisão. Apocalipse 20, versículo 1. Então vi descer do céu um anjo. Tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Primeiros comentários: a prisão do dragão. Um anjo descerá do céu e prenderá Satanás para que ele não engane e perturbe as nações que sobreviverem ao derramamento das 7 taças da ira de Deus. O propósito do milênio será provar a capacidade humana. Satanás estando preso, o homem não terá desculpas em dizer que Satanás o tentou. Deus provará que, mesmo governando em presença e Satanás estando preso, ainda assim o homem é inclinado a pecar. Desceu do céu um anjo, deixo apenas os registros bíblicos, e esse abismo, a gente falou já sobre ele, provavelmente seja o mesmo. 2 Pedro 2, versículo 4, o justo castigo de Deus. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes, precipitando-os no inferno, os entregou a abismo de trevas, reservando-os para juízo. Judas, versículo 6, a punição divina. E há anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Apocalipse 12 mostra o poderoso dragão lutando contra Miguel e seus poderosos anjos. Derrotado no céu e expulso para a terra, o dragão persegue covardemente a mulher e o resto da sua descendência. Em Apocalipse 20, do versículo 1 ao 3, um anjo, sozinho e anônimo, desce do céu e acorrenta o dragão e o lança no abismo. Em Apocalipse 20, versículo 10, vamos estudar ainda, nos é dito que ele foi lançado no lago de fogo e enxofre. O que você acabou de ler é um resumo da carreira descendente de Satanás. Sua derrota começou no céu, quando, para vencê-lo, foi necessário um príncipe guerreiro e os seus valentes soldados. No fim, ele aparece tão enfraquecido e humilhado que a Bíblia nem se dá o trabalho de informar quem o prenderá e lançará no inferno. Então, versículo 2, ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Ele prendeu o dragão. Isto prova que os anjos, de fato, podem agarrar-se ao corpo uns dos outros e ser confinados a lugares físicos, com correntes físicas e com portas e trancas, bem como se apoderar do corpo dos homens. Então aqui o dragão, a antiga serpente, que é o diabo Satanás, não vou dar muita moral para ele aqui, vou deixar só os textos bíblicos, mas eu quero ler apenas um.
Romanos 16:20. E o Deus da paz, em breve, esmagará debaixo dos seus pés a Satanás. A graça de nosso Senhor Jesus seja convosco. Ele o prendeu, a gente viu exemplos disso aqui mesmo em Apocalipse. Capítulo 9, versículo 1, o quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela caída do céu na terra e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. É bem possível que esse seja o mesmo local. Também em Apocalipse 9, versículos 13 e 14, o sexto anjo tocou a trombeta e ouvi uma voz procedente dos 4 ângulos do altar de ouro que se encontra na presença de Deus, dizendo ao sexto anjo, o mesmo que tem a trombeta, solta os 4 anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Apocalipse 20, versículo 3, lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até se completarem os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Comentaristas, ali o encerrou. 6 coisas que um anjo fará a Satanás. Primeiro, prendê-lo, amarrá-lo literalmente com uma corrente, lançá-lo ao abismo, encerrá-lo na prisão, pôr selo sobre ele por 1000 anos e 6, soltá-lo por um pouco de tempo. Pondo um selo sobre ele, selou o abismo sobre ele para mantê-lo ali, para que não pudesse enganar as nações por 1000 anos. Se por um pouco de tempo, aqui é o mesmo que pouco tempo de Apocalipse 12:12 e pouco de tempo de Apocalipse 17:10, será apenas de 3 anos e meio, é a conclusão que esse comentarista chega aqui. Depois disso, importa que seja solto por um pouco de tempo. No final do período de 1000 anos, Satanás será solto de sua prisão. Ele fará outra tentativa de enganar as nações, mas não será bem sucedido nisso. Não nos é dito a duração desse um pouco de tempo. Aqui ainda sobre o abismo, deixo um outro texto. E, finalmente, aqui não mais enganasse as nações e também os 1000 anos, que é o milênio do reino de Cristo. Deixo apenas como referência. E com esses 3 versículos aqui de Apocalipse capítulo 20, nós encerramos o nosso estudo na noite de hoje. Hoje daremos prosseguimento ao estudo em Apocalipse capítulo 20. Veremos então hoje o reino milenial de Jesus. Diz assim o texto bíblico em Apocalipse 20, versículo 4 ao 6. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele os 1000 anos. Nós já havíamos falado sobre algumas dispensações lá no início do nosso estudo bíblico. Falamos um pouquinho sobre as teorias acerca do milênio, vamos só recordar nesta noite. A dispensação do reino, também chamada de dispensação do governo divino. A dispensação do reino, de acordo com as Escrituras, durará 1000 anos. Será o governo teocrático novamente na terra, em que o próprio Cristo reinará por 1 milênio, juntamente com sua igreja triunfante. Esse reino será literal, terreno, e Cristo governará no trono de Davi em cumprimento à aliança davídica, em Jerusalém. O poder do mal e de Satanás será quebrado. Nesse reino, Israel será levado ao seu lugar legítimo e profetizado, e o evangelho será pregado em toda a terra. Esse reino é profetizado no Antigo Testamento. Ele
coloca várias referências bíblicas. Outras dispensações conhecidas, da inocência, da consciência, do governo humano, patriarcal, da lei, da graça, que é a que nós estamos, e futuramente a dispensação do reino, que é essa que estudaremos nesta noite. Teorias acerca do milênio. Em várias passagens do Antigo Testamento é mencionado um tempo futuro de verdadeira paz e prosperidade para os seguidores justos de Deus, sob o reinado benevolente e físico de Jesus Cristo na terra. O profeta Zacarias comenta sobre esse período. O Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um só será o Senhor e um só será o seu nome. E continua nos versículos seguintes, descrevendo algumas condições reinantes no milênio. Apesar de toda a Bíblia falar descritivamente sobre o milênio, apenas no último livro, Apocalipse, sua duração foi revelada. Os intérpretes do Apocalipse estão também divididos conforme abordam o milênio, pois essa abordagem afeta a interpretação do Apocalipse como um todo. Nesse sentido, julgamos necessário destacar aqui algumas abordagens. Primeira, amilenismo ensina que não haverá milênio de reinado na Terra. Alguns teóricos simplesmente dizem que, como o Apocalipse é simbólico, não há sentido em considerar a literalidade do milênio. 2. Pós-milenismo é uma corrente que começou a se espalhar a partir do século XVIII. Seus adeptos interpretam que o milênio é uma extensão do período atual da Igreja. Ensinam que o poder do Evangelho ganhará o mundo todo para Cristo e a Igreja assumirá o controle dos reinos seculares. E o pré-milenismo interpreta as profecias do Antigo e do Novo Testamento de maneira literal, observando, porém, se o contexto assim o permite. Entendem que o retorno de Cristo, a ressurreição dos salvos e o tribunal de Cristo serão antes do milênio. No final deste, Satanás será temporariamente solto para enganar as nações, sendo derrotado para todo sempre. Por fim, virá o grande trono branco, que proferirá a sentença final de todos os habitantes do planeta Terra, inaugurando o reino eterno do novo céu e na nova terra. O milênio será um reino terreno em que Cristo reinará em Jerusalém e em que todas as promessas feitas ao patriarca Abraão serão concretizadas. Nessa fase, acontecerá o cumprimento completo das alianças bíblicas de Deus com Israel. As alianças abraâmica, davídica, palestiniana e nova.